professora Renata Espadoto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre polaridade. Polaridade podemos analisar dois aspectos, em relação à ligação e em relação às moléculas. Em relação às ligações, como seria? No caso de uma ligação iônica, ela é sempre polar. Por que ela é sempre polar? Por exemplo, se a gente pensar no NaCl, certo? O Na, a carga dele é mais. O Cl, a carga dele é menos. Então, sempre vai ser um mais com um menos, porque é uma ligação iônica, onde nós temos íons. Então, as polaridades são diferentes, porque um lado tem polaridade positiva e o outro lado tem polaridade negativa. Então, por isso eu falo que ele é polar, porque as polaridades são diferentes. Ligação covalente. No caso da ligação covalente, precisamos analisar dois aspectos: se são elementos iguais ou se são elementos diferentes. Aqui no caso do H, se você pegar o hidrogênio, que é o gás hidrogênio, eu tenho dois átomos de hidrogênio, certo? Que seria o H ligando ao H. Lembrando que o H, o hidrogênio é do grupo 1, então ele vai ter um elétron na última camada. Então, na camada de valência dele, ele tem um elétron, tá certo? E o que acontece? Eles se ligam. A hora que eles se ligam, eles compartilham os elétrons dele. Daí ficando H ligado a H. E se eu observar, o H ele é do grupo 1, a carga é um mais. O outro H é do grupo 1, a carga é um mais. As polaridades deles são iguais. Se as polaridades deles são iguais, eu falo que essa ligação ela é do tipo apolar, tá certo? Porque as polaridades são iguais. Agora aqui, ó, elementos diferentes, que no caso seria o HCl. Vamos lá de novo. O H estaria ligado ao cloro. O H é do grupo 1 da tabela periódica, então ele vai ter um elétron. Representa o meu único elétron. O cloro é do grupo 17, acaba em 7, não é isso? 17? Isso, então significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando da regra do octeto, para ele ficar estável ele precisa de 8. Então, o que ele faz aqui? Ele se liga ao hidrogênio, formando uma ligação covalente. Então, vai ficar H ligado ao Cl, hidrogênio ligado ao cloro. Essa ligação aqui, se você pensar, o hidrogênio é do grupo 1, a carga dele é positiva. O cloro é lá do final da tabela periódica, grupo 17. O que ele vai atrair um elétron para ele. Se ele vai atrair um elétron, ele tem carga negativa. Então, as polaridades aqui são diferentes. Quando eu tenho polaridades diferentes, eu classifico essa ligação como polar, tá certo? Então, aqui eu tenho uma ligação polar, porque as cargas aí, a polaridade, a eletronegatividade dos dois são diferentes. A eletronegatividade desses dois, elas são iguais, então eu classifico como apolar. Isso quando eu falo em relação a ligações. E quando eu falo em relação a molécula? No caso aqui desse lado, eu tenho as moléculas. Quando eu tenho substâncias simples, todas as substâncias simples, exceto o ozônio, tá certo? Com exceção do ozônio, todas as minhas substâncias simples, a polaridade elas são apolares, tanto de ligação quanto de molécula, porque elas possuem a mesma eletronegatividade. Os hidrocarbonetos são derivados do petróleo, no caso aqui são compostos de carbono e hidrogênio, porque o nominho já fala hidrogênio, carbonetos de carbono e hidrogênio, derivados do petróleo. Eles também são todos apolares, tá certo? São todas substâncias apolares, a eletronegatividade deles são todas iguais. E no caso de moléculas poliatômicas, né? Moléculas que eu tenho vários átomos aí.
Então, a primeira coisa, eu vou analisar a ligação delas, pode ser? Isso. Então, olha só, o carbono ligado ao oxigênio, se você pensar aqui, o oxigênio ele é mais eletronegativo, tá certo? Ele é um dos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, que seria o flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, o oxigênio ele é extremamente eletronegativo, né? Tem uma eletronegatividade. Então, ele vai puxar para lá, tá certo? Então, se eu pensar aqui também, esse carbono vai ser puxado também para o oxigênio. Então, se eu pensar em ligação, a ligação aqui seria polar, porque está diferente. Aqui é carbono e aqui é oxigênio, diferente? Aqui é carbono e aqui é oxigênio, diferente, certo? Então, em relação à ligação, ela é polar. Mas agora, se eu pensar em relação à molécula como um todo, eu pensar nela como um todo, não individualizar os átomos aqui, mas na molécula como um todo, eu vou olhar aqui o meu momento. Esse vetor, ele está indo para a esquerda e esse vetor está vindo para a direita. Então, esses vetores, eles vão se anular. Então, eu chamo a minha resultante, que eu represento pela letra Mi R, que seria a resultante. A resultante aqui seria igual a 0. E sempre que a minha resultante dá igual a 0, eu falo que a molécula como um todo, a molécula, ela é do tipo apolar, que não tem diferença, tá certo? Então, eu consigo classificar a ligação aqui, ó, os átomos são diferentes, mas a molécula como um todo, ela é do tipo apolar, porque esse vetor é anulado com aquele vetor, fazendo com que a minha resultante fosse igual a 0. Então, olhando aqui essa molécula, né? A molécula de baixo ela é diferente. Por que ela é diferente? Se você olhar aqui, aqui é oxigênio e aqui são hidrogênio, certo? Então, o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos, vai fazer com que o hidrogênio seja atraído para o oxigênio, assim como acontece daquele lado, o hidrogênio ele é atraído para o oxigênio aqui, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, se eu pensar aqui, ó, é hidrogênio e aqui é oxigênio, elementos diferentes. Então, a ligação entre hidrogênio e oxigênio, essa ligação vai ser do tipo apolar ou polar? Isso, muito bem, é uma ligação polar. Porque é uma diferente, hidrogênio é diferente de oxigênio. E agora, se eu pensar aqui em relação aos meus vetores, aqui esse vetor era anulado com aquele. Mas nesse caso, os vetores não se anulam, eu não posso cortar esse vetor com aquele vetor. Então, o que eu falo? Eu falo que o Mi, né, que é a minha resultante aí, ela vai ser diferente de 0. Se ela é diferente, então a minha molécula, ela vai ser polar ou apolar? Isso, muito bem. Então, a minha molécula vai ser polar, porque ela vai ser diferente às polaridades, a eletronegatividade. Espero que tenham aprendido. Um beijo no coração. Até a próxima videoaula.